Ele amava os outros, curava, pregava, ensinava, repreendia e redimia, não para ganhar a aprovação do Pai, mas por sua certeza enraizada no amor do Pai. Ele sabia que eu estaria hoje do jeito que eu estou, na minha casa do jeito que está, nos meus relacionamentos com sua beleza e miséria específicas, nos meus pecados e lutas peculiares. Isso me deixou muito pensativa. Durante esse processo, preciso muito não entrar nessa ideia de que eu tenho que ser perfeita, porque o processo não é sobre isso, né? É sobre eu tentar melhorar, eu tentar ser uma pessoa melhor, mas eu não vou conseguir ser perfeita. E eu li sobre essa parte do livro que diz que Deus já sabia que eu estaria aqui onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, com o relacionamento que eu estou, com os pecados que eu enfrento, enfim, com a casa que eu estou. Porque a gente fica tentando impressionar nós mesmos ou Deus. E não tem como impressionar Deus. Ele sabe, já sabia, sempre soube e sempre saberá o que vai acontecer. Então, o dia que eu faço meu devocional, Deus não fica surpreso, porque ele já sabia que eu iria fazer meu devocional. O dia que eu falho, também não surpreende Deus, porque ele já sabia que eu iria falhar. Deus está nos formando como novas pessoas. E o lugar dessa formação é os pequenos momentos do hoje. Deus nunca abençoa uma pessoa sem ser onde ela está. Essa parte também foi muito forte para mim, né? Que eu tô vivendo esse momento de me tornar uma nova pessoa. Então essa parte do livro fala exatamente sobre isso, que Deus está formando novas pessoas, né? E o lugar dessa formação são os pequenos momentos do hoje. Isso me deixou muito pensativa. Isso, quem eu vou me tornar daqui alguns meses, anos, não sei. É tudo resultado dos pequenos momentos de hoje, né? Então, se eu tiro um momento para estudar a Bíblia hoje, esse pequeno momento, esses 30 minutos, uma hora que eu estudar a Bíblia hoje, acumulado em um mês, 2, 3, 6 meses, se torna um estudo firme, né? Vamos dizer assim. A organização da minha casa, pequena organização que eu fizer hoje, a pequena manutenção que eu fizer hoje, que eu fizer amanhã, vai manter a minha casa organizada, vai manter um hábito de organização. Eu quero muito gravar isso na minha cabeça, sabe? Que a pessoa nova que Deus está formando em mim, ela acontece através dos pequenos momentos do hoje. Temos a tendência de querer uma vida cristã sem as partes chatas. Todavia, Deus nos fez passar os nossos dias em descanso, trabalho e lazer, cuidando dos nossos corpos, nossas famílias, da nossa vizinhança, dos nossos lares. Nessa parte ela fala um pouco sobre filmes, né? Que no fim a nossa vida ela não é como um filme, porque no filme só mostra as partes boas. O filme não mostra a pessoa escovando o dente, ou presa no trânsito, ou caminhando até o trabalho. E aí ela cita que se é mostrado isso num filme, é sempre bem acompanhado de ângulos bonitos, uma trilha sonora, um filtro e por pouco tempo, talvez 10 segundos de um filme. E na vida real não é assim. O trânsito não vai demorar 10 segundos. Escovar o dente não vai demorar 10 segundos. A caminhada até o trabalho não vai demorar 10 segundos. Então a nossa vida real ela é entediante. Ela é chata, vamos dizer assim. Nem todos os momentos da nossa vida são empolgantes e animados. E aí ela fala que a gente tem essa tendência de não querer viver esses momentos chatos, né? A gente quer viver a nossa vida como se ela fosse um filme. Então a gente tenta ao máximo hoje em dia se livrar das partes entediantes da nossa vida. E aí ela faz a pergunta: mas e se essas partes entediantes
fossem importantes pra Deus. Porque ele poderia fazer as coisas mais rápido, mas as coisas chatas da vida levam tempo. E ela questiona e se isso foi importante pra Deus. E eu mesmo tenho esse costume, sabe, de romantizar muito a minha vida. Eu gosto disso, eu acho legal. E eu não quero parar de fazer isso. Porque eu acho que deixa a vida mais emocionante. Mas ao mesmo tempo eu parei pra pensar que eu também tenho muita dificuldade com estar entediada. Então eu não consigo estudar por muito tempo, trabalhar por muito tempo, limpar a casa por muito tempo, se eu não fazer pausas pra fazer nada, pra mexer no celular, pra ficar pensando. Esse tempo, semana passada talvez, pra ser mais específica. Enfim, teve uma chuva aqui, caiu o poste aqui na frente de casa, ficamos sem energia. E eu percebi uma coisa, que eu fiquei sem meu celular, porque eu não ia usar ele pra não acabar a bateria, né? Não sabia que hora que ia voltar a luz. E eu fiquei um dia inteiro procrastinando, porque não tinha como eu consumir telas e mesmo assim eu perdi muito tempo. Então minha casa estava uma bagunça, eu podia muito bem limpar ela, mas eu passei o dia olhando pro teto e pensando em muitas coisas. Tenho esse costume de ficar pensando e planejando coisas e escrevendo coisas e criando cenários fictícios na minha cabeça que talvez nunca vão acontecer. E eu pego papéis e faço listas e escrevo histórias e eu gosto disso. Eu acho que também isso faz parte da minha imaginação e eu gosto de alimentar isso pra, enfim, sempre deixar minha criatividade ativa. Então, por um lado eu gosto, mas por outro, também é um escape pra mim na questão da procrastinação. E aí eu sempre coloquei como desculpa que as telas atualmente estão me atrapalhando muito, que eu passo muito tempo no celular, nas redes sociais, tudo mais, e que eu preciso me livrar disso. Ainda concordo, preciso realmente prestar atenção nisso, mas eu percebi que o problema não são só as telas, mas eu mesma, porque eu não tinha telas e mesmo assim eu me distraí com os meus próprios pensamentos e passei horas, horas mesmo, olhando pro teto ou escrevendo coisas aleatórias que assim, tecnicamente não era importante. Eu não iria usar pra nada tão cedo. Tipo, eu realmente criei vários cenários fictícios na minha cabeça e fiquei alimentando aquele cenário fictício na minha cabeça de coisas que talvez nunca vão acontecer ou que vão demorar muito tempo pra acontecer. Vou dar exemplo pra vocês. Não foi isso que eu fiz no dia, mas eu tenho o costume de, por exemplo, vou ficar fazendo, tipo, desenhando a planta da minha futura casa. A gente não tem plano de comprar uma casa tão cedo. A gente não tem dinheiro pra comprar uma casa tão cedo. Eu não tenho nenhum trabalho pra comprar uma casa tão cedo. Mas eu gasto, tipo, horas desenhando uma futura casa fictícia da minha cabeça. Uma festa do meu aniversário de 25 anos. Como vai ser? Aí eu faço lista de convidados, eu escrevo o que vai ter na festa, quem vai ser os fornecedores que eu vou contratar. Enfim, eu faço uma lista de como vai ser a festa e eu ainda tenho 21 anos. E eu também não tenho dinheiro para a festa de 25. Enfim, é só pra vocês terem uma noção dos cenários fictícios que eu crio na minha cabeça. E automaticamente eu perco bastante tempo fazendo, né, listas e histórias, enfim. Resumindo, eu gosto de romantizar minha vida. E isso daí meio que me atrapalha. Isso me atrapalha a conseguir ter paciência com algumas coisas, como eu falei. Então eu não consigo ficar muito tempo estudando, muito tempo trabalhando, muito tempo limpando a casa, porque aquilo fica entediante pra mim e eu quero algo novo. E aí eu me distraio com os meus pensamentos, com as redes sociais, enfim, eu vou me distrair com alguma coisa. E aí essa parte do livro me fez ficar pensativa. Porque, tipo assim, tá, e se Deus se importa com esse tédio? E se Deus se importa com a gente demorando mesmo pra fazer algo? E eu realmente acredito nisso, eu realmente acredito que isso é real. E isso era uma coisa que eu já vim falando bastante comigo sobre esse assunto. E também tem aparecido pra mim muitos vídeos, textos sobre isso. Enfim, Deus se manifesta no silêncio. A gente tem esse costume de sempre ficar falando, né? Principalmente nos devocionais. Mas o momento que Deus nos responde geralmente é no silêncio. E são poucos os momentos da nossa vida, agora, que a gente se preocupa em estar em silêncio. E eu percebo que quando isso acontece, esse período de silêncio total, Deus ele responde muito rápido certas coisas. E nos faz nos lembrar de versículos específicos, talvez,
sobre algo que a gente tá passando. Pelo menos comigo, Deus fala muito no silêncio. Então, é na hora que eu vou tomar um banho, é na hora que eu estou lavando uma louça, é na hora que eu estou arrumando minha cama. São nesses momentos que Deus se manifesta. São nesses momentos que Deus fala comigo, são nesses momentos que Deus me cura de algo, são nesses momentos que Deus me incomoda com algum tipo de pecado que eu preciso renunciar. São nesses momentos que Deus está ali. Então, essa questão de, será que Deus se importa com esses momentos entediantes? E sim, eu acho que não só se importa, como talvez o desejo dele seja que a gente tenha vários momentos como esse no nosso dia. E eu não tô falando sobre você ficar parado, mas eu tô falando sobre o silêncio mesmo, sabe? O tédio. Porque hoje em dia a gente tudo tem um vídeo, um podcast, uma música tocando e a gente não fica mais em silêncio. Não tô falando que a partir de agora eu vou fazer isso, porque é difícil, gente, é difícil. É difícil. Nem sempre, quer dizer, a maioria das vezes. Ainda mais com todos os estímulos que a gente vem recebendo todos os dias, não é tão fácil você desligar tudo do nada e ficar em silêncio. Então, é uma coisa que vou pensar mais sobre. Vou tentar ficar em silêncio, mas não garanto nada. Eu percebo que essa questão do silêncio também me atrapalha bastante referente ao meu trabalho aqui na internet. Porque várias e várias vezes eu deixei de gravar um vídeo porque eu uso meu celular para assistir outros vídeos. Eu uso meu celular para ouvir música. Então, se eu gravar com ele, eu não consigo assistir vídeo, eu não consigo ouvir música. E aí eu prefiro assistir meus vídeos fazendo algo do que gravar. Como vocês podem ver, eu gravo alguns vídeos limpando a casa e tudo mais, organizando. E eu faço isso ouvindo música ou assistindo vídeo, né? E aí eu deixo de gravar esses momentos. Eu deixo de fazer esses takes dos vídeos e acabo perdendo vídeos por não ter vontade de fazer as coisas sem nenhum tipo de som de fundo. E isso é um grande problema. Os anos ordinários de Cristo são parte da história da nossa redenção. Então o livro fala sobre os dias em que Cristo foi só um homem desconhecido aqui na Terra, também foram importantes para que ele chegasse até o dia da crucificação. Obviamente, como passamos o nosso dia é como passamos a nossa vida. E isso é uma frase que ficou bem famosa, né, nos últimos tempos, que é sobre a nossa vida ser os nossos dias, né? Então, é basicamente o que a gente falou agora há pouco, mas a nossa vida, ela é isso, né? Conjunto de vários dias. O nosso mês é um conjunto de vários dias, nosso ano é um conjunto de vários meses, enfim, uma década é um conjunto de vários anos. A gente acaba esquecendo disso. Então, a gente idealiza uma vida na nossa cabeça e esquece que para essa vida se realizar, para essa vida acontecer, para você ter certos hábitos, são pequenas atitudes, são pequenas 24 horas. Então, eu nunca quero organizar minha casa, mas a minha meta é ser uma pessoa organizada. Vai passar anos e eu vou continuar sendo uma pessoa desorganizada porque no meu dia a dia eu não estou preocupada com isso. Hoje é o campo de treinamento do que eu creio e de quem eu adoro. Cara, essa frase me pegou. Hoje é o campo de treinamento do que eu creio e de quem eu adoro. Tá, eu amo Jesus, eu acredito nele, eu confio nele, mas será que os meus dias têm dito isso? Será que as minhas atitudes têm declarado que eu acredito em Jesus, que eu confio em Jesus, que eu sirvo Jesus? Servir a Cristo não é sobre falar, né? Não é sobre pensar, não é sobre sentir, mas é sobre atitude. Como que eu acredito em Deus, como que eu confio em Deus, sendo que as minhas atitudes não estão correspondendo tudo isso. Como eu passo esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar a minha vida cristã. Então, gente, eu estou relendo esse livro, Liturgia do Ordinário, eu já li ele uma vez inteiro e ele é muito bom. Eu já finalizei o meu estudo bíblico referente à rotina, mas eu lembrei desse livro agora no fim, né, do estudo, enfim, do processo sobre rotina. E aí eu falei, vou ler ele mesmo assim, mesmo que eu já terminei o processo, eu vou ler ele, porque eu acho que vai acrescentar e fechar tudo que tratou em mim nesse momento. E assim, tá fazendo muito sentido. Estou no capítulo 1, terminei o capítulo 1 hoje. Pretendo ler o capítulo 2 hoje ainda. Ele é bem gostoso de ler, ele é bem fácil de ler. E rápido também. Ele não tem tantas páginas. Então é um livro tranquilo.
Eu aconselho muito você ler, independente do processo que você está passando, mas se você está passando por algum tipo de processo referente à rotina, referente à organização do tempo, referente a amar o seu dia a dia, referente à vida de dona de casa, de esposa, de mãe, esse livro vai ajudar muito. Então leia ele e talvez durante outros processos eu volte a ler ele novamente. Porque ele é muito bom, gente. Recomendo. Enfim, eu espero que nos próximos vídeos eu traga mais sobre esse livro, porque eu acho que vai acrescentar muito. Talvez na vida de vocês também. Mas se você tiver a oportunidade, compre ele e leia. Rotina. Pensa numa coisa que me atrapalhou a vida toda. Porque assim, desde criança, desde adolescente, eu tento estabelecer uma rotina e eu não consigo. Nunca deu certo. Já tentei de tudo. Ai, faz um método, não sei o que. Fiz. Ah, lê o livro, não sei o que. Já li. Ah, faz a lista, não sei o que. Ah, usa o aplicativo tal. Ah, gente, eu já tentei de tudo. Tudo que vocês imaginar, eu já tentei. E talvez isso seja um problema também. Porque eu acho que você tem que escolher uma coisa e seguir aquilo, e é isso. Porque você fica pensando em muita coisa, você fica tentando muita coisa, acaba que você fica perdido. Essa é a visão que eu tenho hoje. Mas eu já tentei de tudo, gente. E assim, desde criança mesmo, porque eu lembro de eu criança assistindo vídeos no YouTube de rotinas, como ter uma rotina tal. Eu gostava muito, por sinal, de uns vídeos de rotina que era tipo assim, rotina de uma patricinha. E eu, no meu auge dos meus 9 anos de idade, queria seguir aquela rotina da patricinha, entendeu? Então, assim, esse negócio de, uma rotina perfeita, não é de agora, entendeu? Que o povo posta isso. Não, já faz anos que o povo posta sobre rotina. E eu consegui reproduzir? Nenhuma. Enfim, a época da minha vida que eu consegui estabelecer uma rotina foi quando eu estava trabalhando. Porque automaticamente você não cria sua própria rotina, alguém criou ela pra você. No caso, os seus chefes, né? Enfim. Porque você tem uma responsabilidade no trabalho, então você tem um horário pra entrar, um horário pra sair, e automaticamente você precisa seguir aquela rotina. E aí você tem a rotina de ida e volta do trabalho, e aí vai de você se você quer organizar ou não a sua vida fora do trabalho, né? O que você vai fazer antes de sair de casa e quando chegar em casa. Enfim, eu demorei pra estabelecer uma rotina, mesmo trabalhando, mas eu consegui, eu estabeleci. E, gente, pensa numa rotina assim, ó, linda, tá? De dar orgulho. Eu tava fazendo rotina, eu acordava cedo, acordava umas 4 e pouco da manhã. Eu fazia exercício em casa, porque eu não tinha academia. Então eu fazia exercício em casa, eu fazia meu devocional, lia um livro, me arrumava para ir trabalhar e aí sim eu ia trabalhar. Chegava no trabalho, eu editava vídeo, postava vídeo, às vezes gravava vídeo, quando dava, né? Não era todo vídeo que dava para gravar lá, mas eu editava, enfim, trabalhava um período. Se desse tempo, eu ainda estudava. Se eu não tinha vídeo para editar naquele dia, ou o vídeo era rápido de editar, eu acabava estudando antes de começar a trabalhar. Trabalhava. Na hora do meu almoço, eu lembro que eu lia na hora do almoço, ou eu ia dormir, né? Porque eu acordava muito cedo. Mas eu fiquei vários dias lendo na hora do almoço. Várias vezes eu fazia isso. Enfim, saía do trabalho, eu ia editando vídeo voltando pra casa, dentro do carro. Chegava em casa, eu limpava a casa, eu tomava banho, eu fazia comida e ainda dormia cedo. Enfim, era uma rotina assim que, olha, se tem uma rotina que eu me orgulho é da rotina que eu tinha antes. Fui demitida, enfim, saí do trabalho. E aí até hoje eu não tinha estabelecido uma rotina. E eu tentei de tudo, como eu disse. Tudo que tinha, eu tentei, gente, eu tentei. Mas não dava certo. Nenhuma das rotinas eu conseguia seguir de alguma forma. E aí eu tava de saco cheio já. Mas assim, de saco cheio mesmo. Eu cansei, eu falei, não dá mais. A rotina é muito bagunçada, minha alimentação, minha casa bagunçada, minha rotina de estudo, minha rotina de trabalho. Então, eu não conseguia ter constância nas postagens porque eu não tinha uma rotina pra gravar, pra editar, enfim. Rotina de sono. E o que acontece, gente? Quando você é casado, se você tá bagunçado, você acaba bagunçando o outro. Então, era uma coisa que também tava atrapalhando o Elias, porque se eu demoro pra dormir, ele acaba demorando pra dormir também, enfim, ele tinha que acordar cedo pra trabalhar. Enfim, a nossa rotina em casal virou uma bagunça. Mas não dá mais pra continuar assim.
preciso fazer alguma coisa, mas eu já tentei de tudo que eu faço. E eu entrei assim num desespero. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E eu meio que, tanto faz. Tanto faz. Eu desisto, eu já tentei de tudo, não consigo. Enfim, entramos nesses processos, né, que estamos agora, né, vivendo, sobre nascer de novo. E uma das coisas que Deus começou a me incomodar muito foi referente a isso, referente à minha rotina, referente à organização do meu tempo, no que eu tenho dedicado meu tempo, nessas coisas, sabe? Aí Deus me incomodando. Saímos, né, da última coisa, eu não lembro o que foi. Acho que foi sobre o primeiro, né? Foi sobre Daniel, sobre enfrentar coisas difíceis. Então, saímos, né, sobre o assunto do livro de Daniel. E aí Deus falou: "Vamos pra rotina e a gente vai organizar essa rotina sua". Eu falei: "Tá bom, senhor. Tá bom. Então vamos lá". E aí Deus foi meio que me guiando o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. E eu tava assim, meio que desacreditada porque nunca deu certo. Enfim, nenhuma rotina dava certo. Eu falei: "Não é agora que vai dar certo". Mas tá bom. Eu fiz o que? Entreguei nas mãos de Deus. Falei: "Senhor, o senhor quer organizar? O senhor fala aí pra mim o que tem que fazer, porque eu realmente desisto de fazer as coisas com as minhas próprias mãos e sempre dá errado". Enfim, gente, eu colocava coisas muito impossíveis, talvez, de fazer, porque eu me empolgava, sabe? Bastante. Num dia eu tô fazendo nada e no outro eu falo: "Não, eu vou ser a pessoa mais produtiva que existe na face da Terra". E aí eu colocava, fazia minha rotina. Isso aqui é minha rotina. Esses dois aqui. Então eu fazia listas como essas e eu colocava, tipo, acordar 4 horas da manhã e fazer não sei o quê. E assim, a ideia é boa, talvez. Só que eu não trabalho registrado, gente. Eu estou tentando aqui na internet. Então eu posso fazer meu próprio horário, que ninguém vai me cobrar nada. Então, quando meu celular despertava, tipo, sei lá, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vocês acham que eu fazia o quê? Que eu levantava ou que eu voltava a dormir? Claro que eu voltava a dormir, né, gente? Ninguém ia vir me cobrar e falar: você faltou no serviço hoje, você chegou atrasado no serviço hoje. Não. Era eu por mim mesma. Então, eu que tinha que me virar e falar: Camille, tá na hora de acordar porque você tem coisa pra fazer. E eu não me respeitava, né? Eu mesmo não acreditava em mim. Então, meio que eu ignorava o despertador e tanto faz. Se tá tocando, eu voltava a dormir. Enfim, Deus foi tratando várias coisas de uma vez, né? Então, sobre eu aprender a respeitar a minha própria palavra, porque eu não estava respeitando a minha própria palavra. Deus começou a me moldar referente a vencer a preguiça, a ser minha própria chefe. E aí, gente, essa parte eu apanhei, tá? Porque tem uma parte de Provérbios que fala que as formigas, mesmo sem chefe, mesmo sem ter ninguém em cima delas, né? Sem ter que responder pra alguém, elas trabalham. E Deus falou comigo nesse versículo. Então, tipo assim, ai Deus, eu tinha essa desculpa, né? Ai Deus, é que eu não tenho um chefe pra mandar em mim, eu não tenho ninguém pra responder. Eu trabalho pra mim mesma e eu nem recebo por isso. Então, é muito difícil pra mim, porque na hora de acordar, eu lembro que eu não vou receber nada. Então, pra que eu vou levantar a hora que o celular desperta? Porque, né, eu não vou receber nada, eu não vou responder pra ninguém. E aí Deus, né, toma, Provérbios. Aí foi lá, né, Provérbios da formiguinha. A formiga não tem chefe. Aí eu falei: já entendi, Deus, não precisa falar mais nada. Tudo certo. Enfim, aí Deus foi falando comigo sobre várias coisas referente à minha rotina, mas ainda não tinha nada muito específico. E eu não funciono se eu não criar nada específico. Por exemplo, né, esses papéis aqui. Aqui eu tenho horário do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer de manhã, o que eu tenho que fazer de tarde, o que eu tenho que fazer de noite. E é através daqui que eu me organizo. Então, se eu não criasse um papel desse, que eu conseguisse visualizar e entender o que era pra mim fazer, não ia dar certo. E aí eu falei: Deus, ó, é o seguinte, fala comigo, me dê uma direção do que eu devo fazer. E aí Deus começou a falar comigo sobre a Bíblia ser um manual para exatamente tudo na nossa vida. E a gente acaba esquecendo disso. A gente fala, né, que a Bíblia é um manual de vida, mas a gente meio que não leva isso a sério para todas as áreas da vida. Mas a Bíblia é um manual realmente para todas as áreas da vida, até para organizar sua rotina. Então eu pesquisei algumas coisas, algumas pessoas que basearam sua rotina na Bíblia. E a Bíblia, assim, gente, ela não tem uma passagem só referente à rotina. Tem várias passagens que falam sobre rotina.
Então eu vi o vídeo do Israel Subirá, né, que ele fala sobre ele basear a rotina dele. Não vou lembrar, gente, qual que é o versículo. Enfim, que fala sobre o machado, enfim. Ele baseia a rotina dele nessa parte da Bíblia. Tem mulheres que baseiam sua rotina na mulher de Provérbios 31, o que eu já tentei também e pelo menos pra mim não funcionou. Enfim, a Bíblia tem várias partes que você pode basear sua rotina nisso. Mas até então eu não tinha achado nada que fizesse sentido pra mim. Tem Daniel, enfim, tem várias pessoas. E aí eu lembrei, gente, assim, eu acho muito impressionante, cara, que Deus, antes de fazer tudo, ele sempre meio que já tá falando com a gente antes, referente a algo que ele vai fazer. Então eu lembro que, eu acho que foi no começo do ano, Deus já tinha falado comigo sobre Gênesis, pra eu basear minha rotina em Gênesis. E eu meio que eu li Gênesis, mas assim, não dei andamento, sabe? Não prestei atenção, não me aprofundei nisso e não coloquei em prática. Mas Deus já tinha falado comigo antes sobre Gênesis 1. E no momento eu lembro que eu li e eu meio que não entendi como que isso aqui pode ser uma rotina, se transformar em uma rotina, e ignorei. Aí agora, depois de meses, Deus falou, vai em Gênesis 1 e eu vou falar com você sobre rotina através dessa passagem. Já fui eu, ler Gênesis 1. E assim, gente, é um texto que eu não gosto muito de ler. Por quê? Porque, gente, pra mim ficou enjoativo, porque eu já tentei ler a Bíblia inteira, assim, umas 500 mil vezes. E nunca li inteira, né? Então eu fui tentando de novo, tentando de novo, tentando de novo. Só que todas as vezes que eu ia tentar, eu voltava o quê? Em Gênesis. Então, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E até Deuteronômio e só. Aí eu parava de ler, aí eu voltava de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, gente, o livro de Gênesis, assim, eu cansei mesmo de ler ele. Porque eu já li ele 500 vezes. E eu falei, Gênesis 1, Deus. Eu já li isso 500 vezes e não tirei nada, entendeu? Referente à rotina sobre isso. Então, tá bom. Fui ler Gênesis 1 de novo, assim, sem nenhuma expectativa. Só fui ler. E na hora que eu fui ler, gente, Deus foi revelando pra mim coisa por coisa. Como que ele queria tratar a rotina em mim a cada versículo, sabe? Eu vou passar pra vocês. Então, além dele organizar os meus dias, Deus também organizou a minha semana. E eu pretendo talvez organizar o meu ano que vem, baseado em Gênesis 1 também. Não sei se vai funcionar, mas pelo menos com a semana e com o dia está funcionando. Não significa que funciona todos os dias. Mas não porque a palavra não funciona, mas porque eu falho. Então, tem dia que eu não acordo no horário, perco o horário. Tem dia que eu não almoço no horário, tem dia que eu estudo no horário de trabalhar, trabalho no horário de estudar, enfim. Mas eu tô tentando ao máximo seguir à risca a rotina. Algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão certo. Ainda. Mas eu tô nesse processo de colocar essa rotina em prática. Tá funcionando, gente. Eu tô bem feliz com o resultado. Eu acho que, assim, tá bem dentro do que eu esperava, sabe? De esforço. Então, eu sinto que eu tô me esforçando. Por exemplo, gente, eu não tinha horário pra acordar mesmo. Então, tinha dia que eu acordava 7, 8, 9, 10, 11. Então, tipo assim, até 11h30 era o meu horário de acordar. Eu não tinha um horário fixo pra acordar. Eu falei, não, beleza. Pode ser que nem todos os dias eu acorde 6 da manhã, que é o horário que eu estabeleci, que pra mim faz mais sentido pra eu ter tempo pra trabalhar, pra estudar, pra limpar minha casa e pra ir na academia no horário. Então eu sei que nem todos os dias eu acordo às 6 da manhã, principalmente na segunda-feira, porque é final de semana mais corrido, enfim. Mas eu estabeleci até 8 horas no máximo eu tenho que estar de pé. Assim, gente, 8 horas assim no máximo mesmo. Por quê? O Elias ele levanta entre 7, 7h30. Então eu tento levantar antes do Elias, ou no máximo no horário que o Elias levantar. Então, assim, gente, 8 horas pra mim já tá tarde. 8 horas pra mim é como se fosse 11h30 agora, entendeu? Então, 8 horas é o, assim, estourando. Quando eu perdi mesmo a hora, o dia que eu tô muito cansada, ou que eu fui dormir muito tarde, 8 horas. E eu tô tentando não ultrapassar isso. Então, o meu horário certo é 6 horas da manhã. Tá dando certo. A maioria dos dias eu estou acordando ali entre 6 e 7h30. Não tá passando disso. Graças a Deus. E aí, gente,
além de Gênesis 1, né, que foi onde eu baseei minha rotina, Deus me deu várias passagens que falavam sobre rotina, sobre organização do dia, para eu estudar em cima. Então, foram várias passagens mesmo, e eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Eu não vou ler os versículos, tá, para vocês lerem em casa, só vou pegar mais ou menos o que eu tirei de lição de cada um desses versículos ou livros. Então, eu li Êxodo 16, então fala sobre o maná, e eu anotei que a ordem era para pegar o maná a porção diária. Então, levando isso para minha rotina, eu não tentar fazer mais do que Deus me deu para aquele dia. Então, Deus ele dá a quantidade certa, Deus dá a quantidade de hora certa. É um erro, é um pecado, né, vamos dizer assim, a gente ficar falando que 24 horas não é o suficiente. Basicamente, a gente está dizendo para Deus que ele errou. Que, né, Deus, o Senhor errou na quantidade de horas que você fez, porque não é suficiente pra gente. E não é que Deus errou, não é que 24 horas não é suficiente. É a gente que tá tentando fazer mais coisas do que Deus tem mandado. Errado não é o tempo que tá durando 24 horas. Errado é a gente que tá vivendo 24 horas e tá falando que é pouco. O que a gente tá fazendo? O que a gente tá colocando a mais? Então, essa parte do maná, né? Fala pra pegar somente a porção diária. E aí, levando pra parte da rotina, tipo, se preocupe também só com as coisas daquele dia. Se preocupe em fazer o que Deus proporcionou para aquele dia. Se preocupe em recolher o que Deus deu para aquele dia. Se preocupe em trabalhar o trabalho que Deus te deu para aquele dia. E não tentar fazer mais do que deve. Aí eu anotei que o que era pegado a mais cheirava mal e apodrecia. Então, às vezes a gente tenta fazer tanta coisa de uma vez e a gente nem se toca que isso tá fazendo mal pra gente. Aí eu achei interessante que fala que um dia era recolhido o dobro para haver um dia de descanso. Na sexta, né, eles tinham que recolher o maná em dobro para que no sábado eles tivessem o dia com Deus e não trabalhassem, né? Não ficassem recolhendo o alimento. Isso é bem interessante também. Talvez faça sentido em algum momento. Pro trabalho eu falo, tipo, fazer alguma coisa. Não sei. Pra mim, tá? Tô trazendo pra minha realidade. Talvez eu fazer um estoque de vídeo pro fim de semana, pra eu não precisar gravar nem editar no fim de semana. Enfim, são coisas que eu ainda estou pensando, estudando sobre e vendo o que faz sentido pro meu dia a dia e o que não faz. E aí fala que quando amanhecia no sábado, aquele alimento não cheirava mal e nem tinha bicho no alimento. Então, tipo assim, se eles recolhiam o dobro na quinta, o alimento apodrecia. Se eles colhiam o dobro na sexta, o alimento não apodrecia. Tipo assim, se Deus mandar hoje, você vai fazer o dobro. Hoje eu preciso que você faça o dobro. Você tem que fazer o dobro e tá tudo bem, não vai te prejudicar. Mas o dia que Deus falar não é pra você fazer o dobro, é pra você fazer o necessário pra hoje, você vai ter que fazer o necessário pra hoje. Enfim, aí ensina também sobre a questão do descanso, que é importante o dia de descanso, né? Foi as lições que eu tirei de Êxodo 16.